seja muito bem-vindo e bem-vinda à série de lives Virei Gerente e agora os desafios ocultos que ninguém te conta. Eu sou Érica Guerra e eu ajudo gerentes iniciantes a se tornarem preparados, respeitados e prontos para crescerem na carreira. O episódio de hoje é o de número 19 e o tema é o que todo gerente iniciante precisa saber. Aqui, só para você saber, eu estou transmitindo essa live para o Instagram, para o YouTube, para o LinkedIn. Então, onde você estiver, aproveita, dá um like neste vídeo, chama mais pessoas, sabe quem você entende, sabe que precisa de orientação e direcionamento, porque atua numa posição gerencial e muitas vezes se sente perdido, sente que ainda não tem todo o domínio da posição. Chama para cá para vir bater um papo aqui com a gente, para conversar sobre esse tema, para saber o que todo gerente iniciante precisa saber, precisa ter, precisa absorver. E às vezes esse conhecimento ele não está tão disponível assim. Por isso que eu quero bater esse bate-papo com você, porque eu quero compartilhar esse conhecimento com você, porque aqui eu trago o que eu já vivenciei na posição gerencial, e foram 7 anos na posição como gerente e mais de 18 anos vivendo em RH, vivendo uma carreira em recursos humanos. Então, eu tenho um conhecimento vivendo em RH, tenho um conhecimento vivenciando a posição gerencial, e por isso que eu quero trazer esse conhecimento aqui para você. Mas não só a minha vivência como RH ou como gerente, mas também a vivência e acompanhando gerentes que se desenvolveram e que passaram por essa transição. Então, é um conhecimento vivido, um conhecimento empírico que eu quero trazer aqui para você, para a gente compartilhar, não só hoje, mas todas as terças e quintas-feiras, às 7h30 da manhã, eu estou aqui trazendo um pouco desse conhecimento e querendo conversar um pouco com você também. Então, aproveita para conversar comigo e a gente compartilhar um pouco do que você vivencia também, né? De quais são os seus desafios, quais são as maiores dificuldades que você tem no seu dia a dia, o que você compartilha e pode trazer aqui que vai ajudar outras pessoas que estão começando, se você já está um pouco à frente, que estão começando, traga aqui também a sua vivência, a sua experiência, para a gente compartilhar aqui, trocar essa ideia, trocar um pouco de conhecimento, tudo bem? Agora me digam aqui se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo, para a gente começar o tema de hoje. O que todo gerente iniciante precisa saber? Me fala aqui nos comentários, por favor, se vocês estão me vendo, ouvindo, para eu saber. E saber também, né? Quem está aqui para me dar um bom dia, falar um oi comigo, que hoje eu vim aqui para a gente compartilhar conhecimento, para a gente conversar um pouquinho. Essa live, a ideia dessa live, todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, é que seja uma troca de vivência, experiência rápida, em torno de 30 minutinhos. Vou trazer aqui um tema, a gente vai conversar um pouco e trocar um pouco de informação e de conhecimento, ajudar pessoas que estão iniciando na carreira gerencial. Tudo bem? E para mim é um prazer estar aqui com você. Só me digam aqui se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo bem, para eu saber. Falando um pouquinho, né, da posição de gerente iniciante, assumir um cargo gerencial não é só uma promoção. E no primeiro momento vem aquela euforia, eu fui promovido, né, eu estou numa nova posição gerencial, eu cresci na carreira. Mas o que acontece? Essa posição gerencial é uma mudança de carreira e é uma mudança profunda em como você enxerga o trabalho, mas não só como você enxerga, em como você faz o trabalho, lida com o trabalho no dia a dia, porque você deixa de ser responsável pelo seu trabalho, pela sua entrega e passa a ser responsável pelo trabalho de outras pessoas, do que outras pessoas vão entregar, né? Do que você vai poder entregar não só por meio do seu trabalho, mas por meio do trabalho de outras pessoas. Você vai deixar de ser responsável por uma entrega e vai ser responsável por um resultado de uma área, de um time, de um negócio. Enfim, você deixa de ser cobrado
pela sua entrega individual e passa a ser responsável pelas entregas da equipe, pelo clima da equipe, pela construção de uma cultura que gera resultado, por metas batidas, que aí não são só suas, são também da equipe. Ou seja, você passa a ser responsável por gerenciar as pessoas, gerenciar os processos, que você é responsável pela nova área que você assumiu e pelos resultados. Que resultados são esses? Quais são esses resultados que você precisa ser responsável e passa a ser responsável de agora em diante, né? E muita gente, a maioria das pessoas, aliás, você é um pouco mais precisa. Na live de terça-feira, eu falei um pouco sobre esse sentimento de, às vezes, não sentir que a posição é para você, né? E eu trouxe aqui também uma estatística, um conceito do Peter, que ele fala que mais de 80% das pessoas elas são promovidas até um nível onde elas não têm mais competência para assumir. Então, vou ser um pouco mais preciso: 80% dos gerentes que assumem posição gerencial não sabem ao certo o que fazer, não têm clareza do seu papel e fica achando que precisa continuar a fazer o que sempre fez desde quando ocupava uma outra posição. E, na verdade, isso não pode acontecer. Você precisa ter clareza do que fazer nessa nova posição. Você precisa saber quais são os passos que você vai dar nessa nova posição. E se você tiver clareza dos passos que você vai dar, mesmo que você não tenha ainda habilidade desenvolvida para a posição gerencial, será necessário que você desenvolva habilidades gerenciais, você já vai ter clareza do que você vai fazer, de quais são os passos que você precisa dar. Isso traz tranquilidade, isso traz segurança, porque você vai saber que você não tem todas as habilidades que você precisa como gerente, mas você vai saber o que fazer para desenvolver essas habilidades e você vai saber o que você faz no seu dia, como você lida com as questões no dia a dia. Se o que você está fazendo no seu dia a dia é exatamente o que você precisa fazer e com o que você precisa gastar o seu tempo, e não simplesmente vivenciar o dia. A música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não pode acontecer, você não pode deixar o seu dia te levar e você ficar à mercê de quais são as urgências e emergências do que vai vir no dia para você agir, para você atuar, porque isso vai te gerar ansiedade, isso vai te gerar incerteza, isso vai te gerar uma falta de domínio, porque você vai ficar esperando ali as emergências acontecerem para atuar. Não, você precisa atuar com consistência e antecipar, saber o que você está fazendo e o que você quer do que você está fazendo. Então, aqui na live de hoje, não vou trazer nenhuma fórmula pronta para você, não, tá? Aqui o nosso objetivo hoje é conversar sobre clareza do seu papel como gerente iniciante, consciência do que é esperado de você e quais são os passos que você precisa dar com consistência e foco. Esse é o objetivo da nossa live aqui de hoje. Então não vai ser sobre, eu vou te falar o que você vai fazer. Não, vou te falar sobre a consciência que você precisa ter e como você vai criar esse caminho. Tá? Tudo bem? Bom dia. O Daniel colocou aqui, estou vendo e ouvindo muito bem. Ótimo. Obrigada por dizer. Então, olha só, falar sobre o que todo gerente iniciante precisa saber é essencial, porque a forma como você começa na sua jornada vai determinar se você vai se consolidar como líder ou se você vai acabar daqui a algum tempo achando que essa posição não é para você, ou a própria empresa vai achar que não faz sentido você continuar. Porque mesmo a empresa te promovendo, ela vai avaliar, será que essa pessoa deveria estar nessa posição mesmo ou não?
E você também vai se questionar: será que eu deveria estar nessa posição ou não? Mas na verdade não é sobre você ser competente o bastante para permanecer nessa posição. Não, é você saber como começar. E como começar tem a ver com você dar os passos corretos, assim que você assume a posição gerencial. Cada minuto que você está nessa posição conta. Cada segundo que você está nessa posição conta. Quanto mais os meses que você está nessa posição. Então, cada mês que você está na posição gerencial e não sabe o que você está fazendo e o que você quer do que você está fazendo, já te puxa para trás, já te atrapalha no seu desenvolvimento, já faz com que o seu crescimento seja retardado, seja puxado para trás. E não é isso que você quer, certo? Você quer assumir a posição gerencial e continuar crescendo, se sentir respeitado, sentir que você está fazendo o que você precisa fazer, sentir que você tem segurança no que você faz, correto? Não é isso que você quer? Me diz aqui, coloca aqui nos comentários para mim se é isso que você quer. Então, quando você entende o seu papel como gerente, você vai ganhar segurança. Por mais que você saiba o que você precisa desenvolver e que você saiba que você precisa dar passos direcionados para o seu crescimento e seu desenvolvimento. E aí, onde que eu vejo isso acontecer de uma forma muito recorrente? Primeiro, eu vivenciei essa realidade. E eu já contei aqui para vocês, quem está aqui me acompanhando há mais tempo sabe da minha história, sabe que eu assumi uma posição gerencial e eu achei que eu ia fazer, né, vivenciar a posição gerencial com o pé nas costas e comecei a replicar tudo que eu já vinha replicando nas posições anteriores que eu tinha, e isso foi reforçado porque eu cresci na carreira e eu tive promoções recorrentes ao longo dos anos, e quando eu assumi a posição gerencial, eu errei muito porque eu não tive essa orientação aqui, ó, o que todo gerente iniciante precisa saber. Eu não tive essa orientação, não teve uma Érica para me dizer: olha, Érica, você precisa olhar para isso aqui, coloca o seu foco, o seu direcionamento, o seu tempo para isso aqui. Eu não tive. E isso me atrapalhou no meu desenvolvimento. Isso fez com que eu atrasasse o meu crescimento e por diversas vezes achasse que talvez a posição não era para mim, não deveria ser para mim. E aí, eu tenho um mentorado que eu faço o acompanhamento dele há alguns meses, e ele me procurou para fazer mentoria porque ele viu uma gerente recém-promovida sendo acompanhada por mim, e eu postei o acompanhamento dela, e ele a conhecia e sabia da história dela e sabia como foi o crescimento profissional dela. Ele viu aquele post e falou: eu preciso, me procurou. E eu comecei a fazer o acompanhamento com ele. Ele estava como supervisor. E na época, alguns meses atrás, ele me falou sobre o gerente, que ele, né, não via que o gerente tinha uma atuação como ele esperava, como ele gostaria de ter um gerente. E aí logo o gerente foi demitido e ele foi promovido à posição desse gerente. Ele assumiu essa posição. E aí, quando ele assumiu a posição, ele falou: Érica, agora que eu mais preciso da sua ajuda, porque eu preciso saber o que eu vou fazer, quais são os passos que eu vou dar para eu conduzir a equipe com consistência, para eu assumir essa posição fazendo o que esse gerente não estava fazendo e cobrindo esse espaço, porque eu sabia que ele não estava cumprindo o papel dele. E nós começamos o processo de mentoria. E na última sessão que nós fizemos, ele me falou, eu perguntei como estava o processo, o que ele via de diferente. Ele falou assim: Érica, agora eu tenho clareza dos passos que eu preciso dar. E isso está me dando uma segurança muito grande, porque eu estou vendo, estou sentindo que eu sei o que eu preciso fazer. Ainda não tenho as habilidades desenvolvidas e estou desenvolvendo. Mas só de saber o que eu preciso fazer, o que eu preciso olhar, e ele falou algumas palavras que eu até anotei, falei: isso é muito interessante. E ele falou assim: agora eu sei o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. E isso já me ajuda a direcionar o meu esforço.
Isso me ajuda a direcionar a minha equipe. Isso me ajuda a direcionar os processos que eu sou responsável. Isso me ajuda a direcionar os resultados que eu preciso buscar e o que eu preciso fazer para ter esses resultados. E ele foi me relatando como ele estava lidando com isso no dia a dia com a sua equipe, como que ele estava conduzindo os assuntos no dia a dia com o líder dele imediato, quais perguntas ele precisava fazer para o diretor da empresa, para clarear, para ele ter clareza do que a empresa esperava dele. Quais eram as conversas que ele precisava ter com o time e com que ele teria que gastar o tempo dele? E como que ele não poderia, né? Às vezes, deixar o tempo dele sem esse cuidado, sem esse olhar, vivendo as emergências e as urgências. E isso foi tão interessante, foi tão legal, porque realmente trouxe clareza. E ver esse brilho, essa clareza do que eu preciso fazer, economiza muito tempo. E não é 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. Estou falando de anos. Anos. Será, Érica? Verdade. Anos. O meu primeiro ano como gerente foi praticamente um ano desperdiçado. Mas não foi um ano desperdiçado de trabalho, porque eu trabalhei muitíssimo. Trabalhei muito mesmo. Não foi pouco, muito, 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 muito. Só que foi desperdiçado como gerente. Porque cada ano que eu vivi sem ter um direcionamento, sem saber o que era esperado de mim, é como se eu tivesse desperdiçado. Porque eu atrasei meu desenvolvimento, eu atrasei meu crescimento, porque eu não sabia o que era esperado. Eu não sabia ao certo se os passos que eu estava dando eram passos acertados na direção da minha preparação como gerente, da minha segurança como gerente e na minha consolidação na minha posição como gerente. E não eram. Eu estava dando passos aleatórios. Eu não tinha a consciência se o que eu estava fazendo estava me levando para onde eu queria. Se estava me levando para dar os passos que eu precisava para me consolidar na minha carreira, para eu continuar crescendo na carreira. E aí a consequência disso foi eu perder anos. Perder anos que eu poderia ter segurança, me sentir respeitada, sentir que eu estava crescendo na carreira e contribuía com a organização. Agora imagina, se você assume a posição gerencial, assim como eu fiz, como gerente iniciante, não sabe ao certo o que fazer. É como você estar num ambiente que você não conhece com a luz apagada. Como você vai se sentir num ambiente que você não conhece com a luz apagada? E aí, gerentes iniciantes erram porque acham que conhecem o ambiente. E esse foi o erro que eu cometi. Eu achei que eu conhecia o ambiente. A área era a mesma, eu já, de certa forma, já tinha uma atuação como líder, porque eu ajudava líderes no desenvolvimento deles. Eu achei que eu conhecia. E aí, nesse ambiente escuro, onde eu não sei o que tem ali, porque é um ambiente novo para mim, eu sou nova na posição, e aí a gente acha que tá tudo bem ficar com as luzes apagadas. Não, tá tudo bem, eu já conheço, só que na verdade você não conhece. Mas a verdade é que o ambiente não é conhecido, não é. É um ambiente novo. Você precisa desenvolver novas habilidades, usar o tempo de forma diferente e incorporar os valores organizacionais do nível gerencial. E isso tudo passa despercebido no primeiro momento. E isso atrasa o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Isso atrasa a sua condução. Isso atrasa os passos que você vai dar lá na frente. E é nesse momento que você precisa ser preparado para você ter respeito e se consolidar na posição, para você continuar crescendo, para você continuar tendo esse crescimento na sua carreira. E isso acontece com muita gente, muita, muita, muita gente. A maioria das pessoas que assumem posição gerencial está lá no quarto escuro, no ambiente escuro, com a luz apagada e acha que está tudo bem. Não, você precisa acender a luz desse ambiente que você entrou. Você precisa ter clareza, clareza. E você não precisa seguir no escuro.
Ah, uma hora eu vou entender. Ah, a empresa vai acender a luz para mim, vai me dar o direcionamento. Não funciona bem assim, tá? Você pode escolher acender a luz e saber o que você precisa fazer e os passos que você vai dar com consciência e direcionamento. Para você saber com clareza. E, na verdade, o que você precisa saber? Gerir pessoas, gerir processos e gerir resultados. Só de eu trazer isso aqui para você já traz uma clareza muito grande que o seu papel como gerente é gerir pessoas, gerir processos, gerir resultados. Isso já traz uma luz, já acende um pouco a luz aqui do ambiente, né? Ainda mais se você souber exatamente o que fazer e os passos que você precisa dar. Então, como gerente iniciante, o que você precisa saber? Você precisa ter a consciência de que o ambiente que você está, como novo gerente, um ambiente que você não conhece, e é um ambiente que não tem luz e que você precisa acender essa luz e conhecer, trazer para a consciência os passos que você vai dar e precisa dar para você ter segurança, para você ser respeitado na posição, ser respeitada na posição e se consolidar e continuar crescendo na carreira. Porque se você não fizer isso, você vai estagnar e talvez você nem permaneça na posição. Ou porque você vai achar que você não tem capacidade ou não consegue, ou porque a empresa vai achar que realmente não faz sentido e que ela fez uma promoção errada. E aí não é isso que você quer, não é verdade? Não é isso que você quer, tenho certeza que é isso que você não quer. Agora me diz aqui, coloca aqui nos comentários para mim, né? A gente está chegando aqui nos momentos finais da nossa live de hoje. Me diz aqui, o que fica para você da nossa conversa de hoje? Você, gerente, iniciante na posição, o que fica para você? Teve algo aqui que você aprendeu e que você pode, precisa colocar em prática? E eu quero te dar uma dica de um passo que você pode dar a partir de agora. Hoje é quinta-feira, né? Estamos seguindo aqui para o final de semana. E final de semana é um ótimo momento de reflexão. Me diz aqui, o que você precisa fazer para acender essa luz? Para aprender a gerir pessoas, gerir processos, gerir resultados. Para trazer a consciência, o seu papel e o direcionamento do seu crescimento e do seu desenvolvimento, fazendo para você essa responsabilidade de você olhar a sua carreira, o seu crescimento, o seu desenvolvimento e ter clareza e saber como você vai gerir pessoas, gerir processos, gerir resultados. Você não precisa esperar a crise chegar, ou aquele momento, né, de incerteza, de desafios, para você ver que você está num ambiente desconhecido e com a luz apagada. Não precisa. Você pode se antecipar e saber que esse passo, ele depende de você e precisa que você haja dessa maneira. Só para reforçar aqui, chegando no finalzinho da nossa live de hoje, todas as terças e quintas eu estou aqui com um novo tempo, um novo tema, um novo assunto da série de lives Virei Gerente Agora, os desafios ocultos que ninguém te conta. Se você quiser receber mais orientações, direcionamento sobre a nova posição, sobre ser gerente iniciante, quais são os passos que você precisa dar, eu tenho um grupo de WhatsApp onde eu passo informações sobre as lives, eu passo um pouco de conteúdo e você tem acesso diretamente a mim. Se você quiser participar desse grupo, coloca nos comentários aqui da live, eu quero participar, que eu vou te mandar o link do grupo para você entrar e participar aqui comigo, ter mais acesso a informações, né, trocar mais ideias comigo, tá? Só colocar aqui, eu quero participar do grupo, que eu mando o link diretamente para você participar aqui desse grupo comigo. Ele chama Virei Gerente Agora, e ali eu compartilho as informações da live, compartilho as informações também, muito conteúdo que eu trago aqui para vocês no dia a dia. Tudo bem? Então vamos chegando ao fim aqui da nossa live de hoje.
Lembro que na próxima terça-feira, às 7h30 da manhã, eu estou aqui trazendo mais um tema para a gente conversar a respeito. Traga também a sua vivência, a sua experiência, suas dificuldades, aquilo que tem dado certo para você na posição gerencial, para nós conversarmos um pouco a respeito e ajudarmos pessoas que estão nessa transição e que estão como gerentes iniciantes e que ainda não sabem ao certo os passos que precisa dar para ter segurança, para se sentir respeitado e continuar crescendo na carreira. Tudo bem? Ah, o Zé te colocou aqui, ó, quero participar. Vou te encaminhar um link para você participar aqui do grupo, viu, Zete? Vai ser um prazer receber você. O Vinícius aqui também colocou, eu quero participar do grupo do WhatsApp. Vou enviar para você no seu direct, Vinícius, o link para você entrar e participar do grupo. Vai ser um prazer te receber. O Zé te colocou que é isso mesmo, começar da forma correta. Começar da forma correta faz você economizar muito tempo. Não são meses que eu estou dizendo, não, tá? Estou dizendo anos. Anos. Muito bom. Muito obrigada pela companhia. Obrigada por participar aqui comigo. Terça-feira eu estou aqui às 7h30. Quero te encontrar para a gente compartilhar mais informações, conhecimento, experiência, vivência, tá bom? Obrigada pela companhia de hoje e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.